Imagine por um momento que há 66 milhões de anos, no silêncio do espaço, uma rocha colossal seguia sua trajetória em direção à Terra. Ela cruzou o sistema solar, atravessou a atmosfera e passou reto. Espaço. Uma rocha colossal seguia sua trajetória em direção à Terra. Ela cruzou o sistema solar, atravessou a atmosfera e passou reto. Alguns quilômetros a mais nessa direção, alguns graus a menos naquela. E o impacto que redefiniu a vida no nosso planeta simplesmente não acontece. Os dinossauros continuam, o mundo segue em frente. E nós? Bem, nós talvez nunca tivéssemos existido. Ou tivéssemos existido de uma forma que você mal conseguiria reconhecer. Se você gosta desse tipo de reflexão, que mistura ciência, história e imaginação, já deixa seu like e se inscreve no Fast História, porque aqui a gente não explora só o que aconteceu, mas o que poderia ter mudado o rumo de tudo. Vamos primeiro entender o que realmente aconteceu, porque a realidade já é extraordinária o suficiente para nos deixar sem fôlego. Há aproximadamente 66 milhões de anos, um asteroide com cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra na região que hoje conhecemos como a Península de Yucatán, no México. O impacto foi tão violento que liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas nucleares detonadas ao mesmo tempo. A explosão vaporizou tudo num raio de centenas de quilômetros, gerou tsunamis monstruosos, terremotos em escala global e, mais devastador do que tudo isso, lançou uma nuvem de poeira, fuligem e detritos na atmosfera, que bloqueou a luz do sol por meses, talvez anos. Sem luz solar, as plantas morreram. Sem plantas, os herbívoros morreram. E sem herbívoros, os carnívoros também encontraram seu fim. Estima-se que cerca de 75% de todas as espécies da Terra foram extintas nesse evento, que os cientistas chamam de extinção do Cretáceo-Paleogeno. Os dinossauros não avianos, que dominavam o planeta há mais de 160 milhões de anos, desapareceram. E com eles, um mundo inteiro foi apagado. O que sobreviveu foram os pequenos, os adaptáveis, os que conseguiam se esconder, se alimentar de pouco e resistir ao frio e à escuridão. Entre esses sobreviventes estavam os mamíferos, criaturas pequenas, quase invisíveis no mundo dos gigantes. E foi desse resíduo da extinção que surgiu, dezenas de milhões de anos depois, algo chamado Homo sapiens. Agora vem a pergunta que muda tudo. E se o asteroide tivesse errado? O ponto de ruptura é simples de imaginar, mas suas consequências são praticamente inimagináveis. Uma leve variação gravitacional causada pela passagem de outro corpo celeste, um ângulo diferente na órbita, e o asteroide passa pela Terra sem tocá-la. Sem impacto, sem nuvem de poeira, sem extinção em massa, o Cretáceo continua. E agora, a história do planeta vai por um caminho completamente diferente. Nos primeiros séculos e milênios após esse ponto de ruptura, as mudanças seriam invisíveis para qualquer observador hipotético. O planeta continuaria como antes, coberto de florestas densas, mares quentes e uma biodiversidade exuberante. Os dinossauros seguiriam em sua rotina evolutiva de milhões de anos, caçando, migrando, se adaptando lentamente às mudanças climáticas naturais do planeta. Mas aqui está algo fascinante que muitos não percebem imediatamente. Os dinossauros não eram criaturas estagnadas, eles estavam evoluindo. E sem a extinção, essa evolução continuaria. A paleontologia moderna nos mostrou que alguns grupos de dinossauros, especialmente os terópodes, o grupo que inclui o Velociraptor e o T-Rex, estavam desenvolvendo características cada vez mais sofisticadas ao longo do tempo. Cérebros maiores em relação ao corpo, comportamentos sociais mais complexos, patas dianteiras, que em algumas linhagens mostravam sinais de maior mobilidade e precisão. Não há garantia alguma do que teria surgido, mas não é absurdo imaginar que, dado tempo suficiente, dezenas de milhões de anos adicionais de evolução poderiam ter produzido dinossauros com níveis de inteligência que hoje associamos apenas a mamíferos superiores.
Alguns pesquisadores chegaram a especular sobre o que chamam de dinossauroide, uma criatura hipotética que teria evoluído de terópodes de maneira convergente com a inteligência humana. Bípede, com membros dianteiros mais livres, com capacidade cerebral expandida. Seria possível? A evolução não segue roteiros, mas a pressão seletiva por inteligência é uma força poderosa, e com tempo suficiente, ela frequentemente encontra seu caminho. Mas o que acontece com os mamíferos nesse mundo alternativo? Aqui está uma das consequências mais profundas e menos óbvias. No mundo real, os mamíferos só conseguiram se diversificar e ocupar os grandes nichos ecológicos porque os dinossauros desapareceram e deixaram o espaço vago. Sem a extinção, os mamíferos continuariam existindo, porque eles já existiam no Cretáceo, mas permaneceriam nas margens do mundo, pequenos, noturnos, especializados nos nichos que os dinossauros não ocupavam. A linhagem que levaria aos primatas e, eventualmente, aos humanos, simplesmente não teria o espaço e a pressão evolutiva necessários para se transformar no que se tornou. Em termos simples e diretos, o ser humano como o conhecemos provavelmente nunca existiria. Isso não significa necessariamente que nenhuma forma de inteligência complexa surgiria, mas seria uma inteligência radicalmente diferente, construída sobre uma biologia diferente, com sentidos diferentes, com uma relação diferente com o ambiente. Um mundo dominado por dinossauros altamente evoluídos poderia ter gerado civilizações, linguagem, tecnologia, mas seria tão alienígena para nós que mal reconheceríamos como algo familiar. Pensando em escalas mais longas, talvez dezenas de milhões de anos após o asteroide ter errado, o planeta apresentaria ecossistemas de complexidade surpreendente. Os oceanos, que no Cretáceo já eram habitados por répteis marinhos gigantescos, como mosassauros e plesiosauros, continuariam sendo dominados por essas criaturas. Os céus, onde já voavam os pterossauros, seguiriam como territórios de voadores de envergadura monumental. E em terra, a diversidade de dinossauros, de gigantes herbívoros a predadores ágeis e sociais, criaria cadeias alimentares de uma complexidade que talvez rivalizasse com tudo que veio depois. A flora também seria diferente. No Cretáceo, as plantas com flores, as angiospermas, estavam em expansão, mas ainda competindo com samambaias e coníferas. Sem a extinção, essa competição continuaria em seu próprio ritmo. As florestas que cobririam o planeta em nosso cenário alternativo poderiam ser mais densas, mais antigas, com árvores de proporções que dificilmente imaginaríamos. E nessas florestas, a coevolução entre plantas e animais, entre flores e polinizadores, entre frutos e dispersores de sementes, teria 66 milhões de anos a mais para criar relações de uma sofisticação que ultrapassa a nossa compreensão atual. Agora pense no clima. Um dos argumentos mais interessantes é que a existência contínua dos grandes herbívoros dinossauros poderia ter afetado o ciclo de carbono do planeta de maneiras significativas. Animais enormes consumindo vegetação em escala monumental, migrando por continentes, influenciando padrões de erosão e fertilidade do solo. A Terra, nesse mundo alternativo, poderia ter seguido uma trajetória climática completamente diferente da que seguiu nos últimos 66 milhões de anos. Talvez mais quente, talvez mais úmida, talvez com padrões de estações e correntes oceânicas que tornariam o planeta quase irreconhecível para nossos olhos acostumados com a Terra que conhecemos. E o que dizer dos continentes? Os dinossauros já viviam em um mundo onde os continentes estavam em posições diferentes das atuais. A deriva continental continuaria independentemente de qualquer asteroide, e ao longo de dezenas de milhões de anos adicionais, a América do Sul e a África teriam se afastado ainda mais. A Índia teria completado sua colisão com a Ásia, formando ou não o Himalaia. A Antártida poderia ainda estar em latitudes que permitissem vegetação. Em termos geológicos, o planeta continuaria sua dança lenta e inexorável. Mas os seres vivos que testemunhariam essa dança seriam completamente diferentes. Se pensarmos no que seria hoje esse mundo alternativo, o cenário que emerge
é de uma estranheza profunda. 66 milhões de anos é um tempo imenso. É tanto tempo quanto o que já passou desde a extinção. Nesse intervalo, no nosso mundo real, a vida mamífera passou de pequenos roedores noturnos a elefantes, baleias, golfinhos, primatas e seres humanos que constroem foguetes e escrevem poesia. O que 66 milhões de anos adicionais de evolução dinossauриana poderiam ter produzido é algo que desafia qualquer previsão honesta. Mas há uma possibilidade que é particularmente perturbadora e fascinante. Se algum grupo de dinossauros tivesse seguido um caminho de inteligência crescente, de sociabilidade, de comunicação complexa, de uso de ferramentas, então o que encontraríamos hoje poderia ser uma civilização. Não humana, não mamífera, mas civilização ainda assim. Com sua própria história, suas próprias guerras e conquistas, seus próprios mitos e ciências, sua própria compreensão do universo. E talvez nesse cenário eles estariam olhando para o céu e se perguntando o que mais existe lá fora, da mesma forma que nós fazemos. E aqui chegamos ao pensamento mais vertiginoso de todos. Se essa civilização alternativa existisse, ela teria tido 66 milhões de anos a mais do que nós para se desenvolver. Nós, como espécie tecnológica, temos no máximo alguns milênios de história. Imagina o que uma civilização com esse intervalo temporal adicional poderia ter alcançado. Ou imagine, por outro lado, que toda essa inteligência e todo esse tempo não fossem suficientes para evitar os mesmos erros que cometemos, as mesmas guerras, a mesma destruição do ambiente, o mesmo ciclo de grandeza e colapso que marca a história humana. Porque talvez a lição mais sutil de todo esse exercício não seja sobre dinossauros, seja sobre nós. Nós somos, em certa medida, o produto improvável de uma catástrofe. Existimos porque 66 milhões de anos atrás, o universo não teve piedade dos gigantes, e esse espaço vazio que eles deixaram foi preenchido lentamente por criaturas que aprenderam a pensar, a questionar e a imaginar mundos que nunca existiram. Então a pergunta que fica, e que eu gostaria que você carregasse com você, é essa. Se uma civilização de inteligência não humana tivesse surgido nesse mundo alternativo, com dezenas de milhões de anos a mais de história do que a nossa, ela teria encontrado respostas que ainda nos escapam? Ou com todo esse tempo ela teria tropeçado nos mesmos abismos em que nós tropeçamos? Deixa sua resposta aqui nos comentários, porque essa é exatamente o tipo de conversa que o Fast História existe para ter.